Questão número 6. A empresa Veiga S.A. conseguiu modelar, após muitos estudos, as suas receitas e os seus custos. As receitas entre o primeiro dia do mês e até o último dia do mês é dado em função do dia D do mês pela expressão R de D igual a menos D ao quadrado mais 31D menos 30, enquanto o custo C é dado por custo igual 11D menos 19. Em que dias o lucro da empresa é zero? Bom, essa questão, diferente das outras questões que estava pedindo, sempre o máximo do lucro, o mínimo de alguma coisa, o máximo ou o mínimo, essa questão aqui pede em que dias o lucro é zero. Se a gente for lá para o GeoGebra e pegar aqui uma função qualquer, vamos pegar uma função aqui f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 7. Peguei uma função aleatória qualquer aqui. Observe o seguinte. Nesta função, o eixo x representa os dias e o eixo y representa o lucro. Então, se você pegar nesse ponto aqui, que é um ponto, é o vértice, é o ponto máximo, aqui chamado de extremo, ele está dizendo que o máximo é alcançado no dia 3 e o valor máximo atingido é 2. Observe que o y do vértice é o máximo da sua função. Ele atinge o máximo 2. Então, o lucro máximo é 2. Se eu quero atingir lucro zero, eu tenho que descer aqui na minha escala e vir aqui até o zero. No zero, nós teremos as raízes da função. Então, voltando lá para a questão, em que dias o lucro da empresa é zero? O lucro será zero quando você obtiver as raízes da função lucro. As raízes da função lucro, ou seja, o ponto no qual o lucro é zero, serão as raízes da sua função. Vamos lá para a nossa questão. Então, se eu quero saber os dias que o lucro é zero, da empresa é zero, eu preciso primeiro montar a minha função lucro. O primeiro passo é esse. Aqui já tem uma parte da questão resolvida. Temos que o lucro é uma função do dia. Logo, o lucro é representado no eixo y, enquanto o dia é representado no eixo x. O lucro é sempre dado pela expressão receita menos o custo. Então, temos aqui, lucro é igual à função receita. De onde que eu tirei esse menos D? Está aqui no problema, olha. Está dizendo aqui, olha, a receita é menos D ao quadrado mais 31D menos 30. Eu coloquei aqui, no lugar do R de D, eu coloquei a minha função R de D, menos da fórmula a função custo. 11D menos 19, está aqui, menos 11D menos 19. Para eu poder operar os termos desta função, eu preciso tirar os parênteses. A primeira aqui, como nós não temos sinal nenhum anterior aqui, então eu já posso tirar a primeira expressão toda do parênteses. Agora, a função custo, observe que é menos o valor, menos a função custo. Então, eu vou ter que fazer um jogo de sinal aqui.
menos de fora, com mais de dentro aqui, o 11 ele é positivo. Então, mais com esse menos de fora fica menos. Menos de fora, com esse menos aqui do menos 19, menos com menos, fica mais. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Menos d ao quadrado. Tem algum outro termo com d ao quadrado? Não. Copio aqui de volta, embaixo. Mais 31d menos 11d, 31 menos 11, 20d. Menos 30 mais 19, menos 11. Então, essa é a nossa função lucro. Vamos copiar ela e jogar ela lá no GeoGebra para ver como que ela fica. Então, está aqui o gráfico da parábola lucro em função do dia. Temos aqui o lucro em função do dia. Vou aproximar aqui mais um pouco. Observe que ela começa um lucro negativo. Os primeiros dias começam um prejuízo. Então, o que acontece? Quando você tem um lucro negativo, aqui no caso de menos 10, deixa eu ver se menos 10, menos 11, quando você começa no início do mês, você abre sua empresa lá com menos 11 de lucro. Menos 11 de lucro quer dizer um prejuízo de 11. Então, ao passo que você vai trabalhando esse dia, o seu lucro vai aumentando, ou seja, seu prejuízo diminui, até que chega um momento em que o seu lucro, quando você está tendo um prejuízo, para sair do prejuízo, para chegar no lucro, ou seja, para você sair do negativo para chegar no positivo, tem um determinado momento que você tem lucro zero, ou seja, você não ganhou nem perdeu. Então, esse lucro zero, como a questão lá diz, vamos voltar à questão. A questão diz, em que dias o lucro da empresa é zero? Então, você começou lá no primeiro dia, olha, com prejuízo, até que você passou para um lucro. Aqui nós temos um lucro, na parte de cima que nós temos um lucro positivo, na parte de cima um lucro positivo, na parte de baixo um lucro negativo, que nós chamamos de prejuízo. Então, para sair do prejuízo, para chegar no lucro, tem um momento aqui, que é a raiz da nossa função, no qual o nosso lucro é zero. Para você sair do negativo para ir para o positivo, em um determinado momento isso vai passar pelo zero. Se a gente for observar este zero aqui e este outro zero aqui mais adiante, são as raízes da função quadrática. Então, para que eu possa encontrar estes pontos, basta com que eu resolva a função, calcule o x1 e o x2, e será no x1 e no x2 que nós teremos um lucro igual a zero. Extraindo os parâmetros da função, aplicando o delta aqui, a regra é a função de Bhaskara, chegamos num delta de 356, ele não tem raiz exata, a raiz dele eu aproximei para 18,87. E usando a fórmula de Bhaskara, nós chegamos em dois valores, o x1 valendo 0,56 e o x2 valendo 19,43. Como nós podemos observar aqui pela função, nós temos aqui a raiz 19,43. Aqui com mais casas decimais, uma raiz sendo 19 e a outra raiz sendo 0,56, que são os valores que nós calculamos aqui neste momento.
Bom, então, se tivesse dado um valor exato, 2, 3, 4, 5, a gente saberia exatamente, olha, é o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Mas o nosso lucro negativo foi no 0,56 dias. Então, não chegou a correr, isso é como se fosse na metade do primeiro dia. Por isso que eu deixei esse comentário aqui. Se você considerar que o primeiro dia ele começa do 0 e vai até o 1, vamos lá para o nosso GeoGebra. Olha, o primeiro dia ele vai começar aqui no 0 e vai até 1. Esse daqui foi o nosso primeiro dia. Esse aqui foi o nosso primeiro dia. Então, um lucro igual a 0 nós tivemos no primeiro dia. De igual maneira, nós temos aqui que o 19º dia, ou melhor, o 20º, se o primeiro começa no 0, o 20º começa no 19. Então, o 20º dia, ele começa aqui no 19 e vai até o 20, o 20º dia. Então, o lucro 0 ocorreu aqui dentro do 20º dia. Por isso que eu respondi aqui na questão que, considerando que o primeiro dia começa no 0 e vai até o 1, e que o 20º dia ele começa no 19 e vai até o 20, temos que a empresa opera sem lucro algum, ou seja, ela tem lucro 0 nos dias 1 e no dia 20. Ok? Respondendo à pergunta da questão.